dia, meus queridos. Bom, como vocês sabem, eu sou professora da IBD, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, aqui do Azeredo, do bairro onde eu moro, né? E hoje nós vamos iniciar um outro trimestre e eu quero aqui deixar o meu abraço para todos os meus alunos, dizer que eu tô morrendo de saudade e que eu espero que esse momento passe logo pra gente poder estar junto, pra gente poder estar louvando, glorificando e adorando o nosso Criador, né? Mas por enquanto estamos por aqui, né? E eu creio que esse momento vai passar e que logo, logo estaremos juntos, tá bom? Eu quero que vocês se sintam abraçados por mim e pela tia Gi. Saibam, meus queridos, que nós estamos morrendo de saudades, né? Mas enquanto tudo isso não passa, nós vamos iniciar o nosso trimestre por aqui, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. A tia tá morrendo de saudade. E assim, esse trimestre nós vamos falar de histórias de fé e coragem. E para mim é uma grande honra poder falar um pouquinho desses homens de Deus, né? Desses homens tementes a Deus, desses homens que levavam a palavra de Deus ao pé da letra e principalmente eles obedeciam o que Deus lhes falava, né? Quando a gente fala de homens de fé e de coragem, nesse trimestre, nessas 13 lições, nós vamos falar de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Gideão, Josué e tantos outros homens que fizeram parte das histórias bíblicas, né? Histórias entre aspas, porque foram totalmente verdadeiras, né? E foram homens de extrema racionalidade e de extrema sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus, né? Para poder obedecer completamente o que Deus queria e principalmente através da fé desses homens, eles sabiam que nunca estariam sozinhos. Foi fácil? Não, de forma alguma. Nunca é fácil. Servir a Deus nunca é fácil, nunca foi fácil e nunca será fácil, né? Mas o que nós temos que entender é que o nosso galardão, a nossa vitória, a nossa conquista só é recebida através dessa obediência, né? Nós temos Deus como nosso único Senhor e Salvador, né? E é através dele e principalmente através dos nossos atos que nós teremos a vida eterna, né? A nossa primeira lição, ela vai falar de Noé, né? Que foi um grande servo de Deus, né? Então, a nossa primeira lição, ele diz aqui, né? Noé, um pregador ousado, né? Por que um pregador ousado, né? Então, se a gente voltar no tempo de Noé, a gente vai entender um pouquinho dessa ousadia dele, deste servo, deste grande servo de Deus, que foi Noé, né? Nos tempos de Noé, né, a maioria dos homens, né, e eu tô falando homens, mulheres, crianças, etc., a maioria deles não temiam a Deus, não eram obedientes a Deus. Então isso Deus começou a pesar, né? Porque apesar de Deus ser misericordioso, ele é justo, né? Tudo é dele. O ouro é dele, a prata é dele, tudo é dele. Então, quando esses homens passam a desobedecer a Deus, eles sofrem uma consequência, né? É o que acontece com a gente hoje, né? Quando nós pecamos, né? E eu já falei isso pra vocês, a única coisa que não entra no céu é o pecado, né? Ele não tem vez. Então, toda vez que nós pecamos,
nós temos consequências. E toda vez que nós pecamos, nós nos afastamos um pouquinho de Deus. E isso não é bom, né? Também já ensinamos a vocês, a tia Gi e eu, que somos humanos, pecamos. Mas a partir do momento que nos arrependemos, dobramos o nosso joelho e pedimos perdão a Deus, né? A sua grande misericórdia vai fazer com que nós sejamos perdoados. E não esqueçam, não repitam esses erros, tá bom? Vocês são conscientes dos seus atos, tá? Então, voltando à história de Noé, nos tempos de Noé, o homem, ele não era temente a Deus, ele estava desobedecendo a Deus, né? Então, Deus, eu quero que vocês entendam que quando Deus chamou Noé e falou para Noé, olha Noé, eu vou enviar um dilúvio, né? Então eu quero que você faça uma arca, né? Deu as medidas, tudo, né? Isso é bíblico, né? Vocês podem procurar, porque eu vou mandar um dilúvio e eu vou acabar com a humanidade. Aqueles que não me obedecerem vão pagar o preço. Porque se tem uma coisa que Deus não admite é que você viva em pecado constante. E é o que estava acontecendo nessa época. E Deus, conhecendo muito bem o seu servo, né? Porque, como vocês sabem, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então, Ele sabe de cada passo que você dá, de cada pensamento que você tem e de cada atitude que você toma, tá? E Ele tem o poder para avaliar isso e dizer se você tá certo ou se você tá errado. Então, naquela época, Deus, de maneira nenhuma, gente, olha só, eu quero que vocês entendam que o propósito de Deus não era o extermínio da humanidade, né? Não era esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus era a regeneração do ser humano, né? Então, Ele chamou Noé e falou, Noé, você vai construir uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, e aqueles que não acreditarem no que eu vou fazer e não me obedecerem, vão morrer, né? Noé, como um grande homem de fé e principalmente de coragem, soube ouvir a voz de Deus e obedecer. Foi fácil? Não foi fácil. Por quê? Porque Noé estava contra todos os princípios. As pessoas zombavam de Noé. Noé foi, levou o recado de Deus, né? E falou, olha, ou vocês obedecem e vêm comigo, né? Ou vocês serão castigados. Então Deus começou a fazer a arca. E as pessoas começaram a zombar dele. Ah, você tá louco, você é insano, você não vai conseguir. E sem contar que é impossível haver um dilúvio aqui, porque não chove há muitos anos, né? Então, depois que Noé terminou a arca, e veja bem, vocês têm um material em PDF aí, na parte você sabia, né? Ele diz assim, o nome Noé significa conforto, né? Ele passou 120 anos construindo a arca. Nesse ponto que eu quero chegar, um ponto importante para vocês, gente, 120 anos não são 120 dias, né? Então, para você ver como Deus, ele vela sobre a palavra dele, né? Então, assim, ele esperou Noé terminar a arca. Não foi uma coisa fácil. Estudos indicam que era imenso. Até porque vocês conhecem a história e sabem que além de Noé e sua família, vocês sabem o que vão entrar na arca, né? Por isso que eu falo, o objetivo de Deus não era exterminar a humanidade. Se fosse assim, ele mataria todos, né? O objetivo deles era fazer com que as pessoas se regenerassem, se voltassem para a vontade deles e obedecessem, né? Então Noé, ele passou 120 anos construindo a arca. E todo esse tempo, pessoas vinham e falavam, você é louco, você é doido, isso não vai acontecer, e etc, né? Até que chegou um momento em que a arca ficou pronta, né? E Deus novamente fala a Noé, Noé, entre na arca com a sua esposa, os seus filhos,
as suas noras e leve um casal de cada animal, né? Isso porque Noé já tinha tido instruções de como fazer a arca, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu li uma história, né, sobre a arca de Noé. Eu vi o tamanho dela, a dimensão dela, né? Porque afinal de contas, vocês conhecem a história, sabe que ele levou um macho e uma fêmea de cada animal que existia na Terra. Então, vocês imaginam um elefante entrando lá, né? Então, assim, é uma coisa impressionante, é uma coisa que só Deus pode realizar, né? Através, logicamente, da obediência de Noé. Então, chegou esse dia. Noé foi, levou as suas esposas, os seus 3 filhos e suas respectivas noras, né? Além, claro, de cada casal de animal. Gente, Deus mandou o dilúvio, né? Deus mandou o dilúvio. Foram 40 dias e 40 noites chovendo, né? Vocês vão olhar no material de vocês, aí tá especificando o que é dilúvio, né? Então, as águas chegaram até os montes das montanhas, foi coberto tudo. E todos morreram. Não teve um que sobrevivesse, além do patriarca e da sua família, que é Noé, né? Então, Deus mais uma vez honrou Noé, provando, né, que ele não estava louco, que ele não estava insano, e que a obediência dele ia gerar frutos mais pra frente, né? Então, essa parte, esse homem de Deus, em nenhum momento ele teve alguma dúvida, né? Foi fácil para ele obedecer a Deus? Não, gente, nunca é fácil obedecer a Deus, né? A própria Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições, mas eu estarei contigo. Então, todas as vezes que vocês tiverem um problema, recorram a Deus, orem a Deus, dobrem o seu joelho, peça a sabedoria de Deus. E principalmente, crianças, ouçam a voz de Deus. A voz de Deus é simplesmente maravilhosa. Quando você tem um relacionamento com Deus, você ouve a voz dele. E ele fala com você através de diversas maneiras, né? Ou você escuta a própria voz dele, ou ele vai falar com você através de um livro, ou ele vai falar com você através de amigos, ou ele vai mostrar em pequenos gestos, né? Que ele está presente. Por quê? Porque ele é vivo. A palavra é viva, ele é vivo, né? Para vocês terem um exemplo, ontem eu tava com a Laís e uma grande amiga nossa e a gente tava falando sobre Deus, né? Sobre as maravilhas que ele pode fazer na nossa vida, né? E que existem momentos difíceis, existem sim, mas ele fala com a gente, né? A todo momento, desde que você o busque de todo o coração, né? E enquanto nós estávamos falando ontem, ela tem um filhinho, né? Ela tem um menininho de 6 anos. E foi interessante porque ele saiu do carro com um bonequinho e a gente estava falando de Deus. E ele saiu do carro com um bonequinho. Sabe qual bonequinho ele tirou? Na mochila dele, segundo a mãe dele, tinham vários bonecos. Sabe qual foi o boneco que ele tirou? Foi o Super-Homem, né? Então foi nesse pequeno gesto que a gente viu o quanto Deus confirma as nossas súplicas, as nossas orações. Nós estamos falando de Deus, estamos falando de um problema, né? E aí vem um menininho passando na nossa frente com um super-homem. Porque pra mim, gente, só existe um super-homem, que é o nosso Criador, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, tá? Então, você vai conhecer Deus ou você vai vê-lo através de pequenas coisas, né? Então, é o que a gente fala. Você vê Deus no pequeno, você vê Deus no grande, você vê Deus no grande. Mas Deus está presente nas menores porções da nossa vida. Então, quando a gente fala de histórias de fé e de coragem, a gente está falando da gente também. Por quê? Porque hoje nós somos escolhidos. Deus escolheu Noé para fazer
essa parte que ele queria. Ele queria a humanidade regenerada, entendeu? Então, volto a repetir, ele não queria acabar com a humanidade. Para ele é fácil, para ele é muito fácil, ele é dono de tudo, ele faz o que ele quer. Só que ele nos ama tanto que deu seu único filho, Senhor Jesus Cristo, para nossa salvação, né? Foi derrubado o sangue de Jesus para nos libertar, para nos livrar de todo o pecado do mundo, né? Então, quando a gente fala de Noé, a gente fala de um homem, de um servo de Deus, que além de ter muita fé, tinha o que eu acho imprescindível para que a gente agrade Deus, que é a obediência. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é que vocês escutem a voz de Deus, independente de como Ele fala com vocês, tá? E principalmente leve a palavra de Deus para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus entes queridos, leve na escola, leve na igreja, leve onde for, porque você vai ser recompensado por isso. Noé foi recompensado por isso. Noé viveu muitos anos, entendeu? E depois que acabou o dilúvio, né, depois dos 40 dias e 40 noites, Noé, ele glorificou a Deus, né? E ele ofereceu um presente a Deus de agradecimento, né? Porque Deus tinha acabado de honrar o que ele tinha falado. Então ele e a família dele estavam salvos por causa da obediência dele, né? Tanto que quando acabou o dilúvio, Noé saiu, simplesmente as primeiras palavras de Deus para ele foram: multiplicai-vos e enchei a terra, né? Novamente, era uma chance que Deus estava dando a nós. É isso que Deus fala no nosso coração. É isso que Ele quer da nossa parte. Ele quer um relacionamento conosco, né? E garanto para vocês que não vai ser através do pecado que nós teremos um relacionamento com Ele. Nós temos um relacionamento com Ele com a nossa humildade, com a nossa bondade, com a nossa ajuda ao próximo, seja com um alimento, seja com uma oferta, seja como uma palavra de Deus, né? Aí sim nós temos relacionamento com Deus e nós podemos assim estar na presença dele. E eu posso garantir para vocês que nada melhor do que estar na presença de Deus, né? Então, gente, olha só, eu quero que vocês se sintam cercados da glória de Deus e que vocês possam levar a palavra deles a todo canto que vocês forem, né? Porque como diz a Bíblia, vamos pregar a palavra de Deus, né? Se não há quem pregue, como vamos fazer, né? A palavra dele é viva, ele é vivo. Então, façam como Noé, sejam obedientes, sejam gratos pela sua vida e principalmente ajudem o próximo, porque através disso é que Deus vai nos recompensar. Tá bom, gente? Olha só, a última palavra aqui, ele diz assim, ó: Deus abençoou a Noé e seus filhos e disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Eu faço uma aliança com vocês. Nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Isso é promessa de Deus, tá? Isso não significa que Deus possa cobrar da gente mais alguma coisa, mas ele prometeu que dilúvio nunca mais haverá na terra, porque houve obediência, houve sabedoria e discernimento da parte de Noé para poder obedecer a Deus, né? E a recompensa foi grande, o galardão de Noé foi grande, né? Tanto que ele diz aqui: você sabia? O nome Noé significa conforto. Ele passou 120 anos construindo a arca. Não era um navio com mastros, mas uma arca de armazenamento para boiar e resistir aos impactos da onda. Mais uma vez mostra o poder de Deus, né? Noé fez a arca ouvindo a voz de Deus, porque não podia ser uma arca qualquer, não podia ser um navio frágil, né? Ele tinha que ser resistente, porque ele ia passar 40 dias e 40 noites só no dilúvio, né? Então você vê que Deus, ele capacita os escolhidos, né? Então, ele escolheu Noé para fazer essa parte. E glória a Deus por Noé ter ouvido a sua voz,
né? Porque assim Noé conseguiu salvar a si próprio, a família toda e principalmente encher a terra novamente com seus descendentes. Tá bom, gente? Olha só. A geologia registra muitas catástrofes mundiais que quase eliminaram a vida na Terra. O dilúvio foi uma delas, tá? A vontade de Deus controla essas coisas, tá? Então, gente, relembrando a vocês, vai ser um grande prazer trabalhar com vocês esse trimestre e falar de homens tão corajosos, de homens que não mediram esforços para obedecer a Deus, porque essa é a vontade de Deus, né? Que nós tenhamos sempre comunhão com Ele, sempre relacionamento com Ele, né? É fácil? Não, o mundo tá muito difícil, né? É mais fácil eu sair daqui e ir para uma balada, né? É mais fácil eu sair daqui e ir para uma festa, né? Mas eu vou me encher ali na hora, no momento. Mas eu não vou me encher do Espírito de Deus. Eu não vou me encher do Espírito Santo. Não é isso que Deus quer, né? Lógico, eu tô falando, nós temos festas em família, mas é completamente diferente. Eu tô falando da vida mundana, né? Então, mais uma vez eu peço a vocês, meus queridos, levem a palavra de Deus, né? Porque só ela edifica, só ela consola e só ela exorta, tá? Fiquem com Deus. Olha, vocês têm o material em PDF, eu quero que vocês respondam as questões, mandem pra tia, tá bom? A próxima aula, que acredito vai ser ministrada pela tia Gi, nós vamos falar de Abraão, o amigo de Deus, tá? Hoje nós falamos sobre Noé, um pregador ousado. Ousado porque você imagina ele chegar pro mundo, para as pessoas e falar: vem comigo, porque Deus vai mandar um dilúvio e os que ficarem vão morrer, né? Isso é ousadia, né? Deus deu a ele espírito de ousadia, não de covardia, né? Mas infelizmente as pessoas, os homens daquela época não ouviram e pagaram o preço, né? Então, volto a repetir, tenha um relacionamento com Deus. Tendo um relacionamento com Deus, vocês vão conseguir tudo o que vocês desejam, tá? Então hoje, Noé, um pregador ousado. A próxima lição, Abraão, um amigo de Deus, tá? Respondam as questões, vocês têm o material em PDF aí, que a irmã Bárbara gentilmente nos cedeu, né? Respondam, mandem pra tia, tá? Leiam, gente, leiam, vocês sabem, né? Que a gente tem alguns versículos da Bíblia, né? Então, na segunda, vocês vão ler Marcos, né? Na terça, Coríntios, na quarta, Provérbios, na quinta, Ezequiel, na sexta, João e no sábado, Mateus, tá? Leiam esses capítulos e versículos que eles estão falando de Noé, né? Eles estão afirmando para vocês esse grande servo de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Repito, a tia tá com saudade, mas por enquanto vai ser por aqui. Eu amo vocês e um beijo no coração. Tchau!